O nosso mundo, ele é cheio de incertezas. Algumas pessoas ligadas à futurologia e até mesmo à consultoria e resolução de problemas presentes costumam usar o jargão que neste mundo a única certeza que nós temos é que tudo é incerto. Tudo muda muito rapidamente, sistemas, tudo muda muito rapidamente, comportamentos, tudo muda muito rapidamente, até com uma maneira de alimentar o capitalismo e fazer a roda girar. Uma hora a gravata fina está na moda, outra hora a gravata grossa está na moda, porque a indústria precisa girar, precisa lançar novos produtos. Uma hora as mulheres usam salto fino, salto alto fino, outra hora usam salto alto grosso, porque a moda então precisa fazer com que as coisas sejam diferentes, para que o consumo seja gerado. Então, nenhum de nós pode dizer com segurança, com certeza, quais as empresas permanecerão, quais as literaturas serão realmente best-seller e serão respeitadas ao longo do período. Tudo que era, de alguma maneira, deixa de ser e depois volta a ser nesse ciclo. E como disse lá o filósofo, tudo que é sólido se desmancha no ar. Muitas incertezas, coisas que a gente achava que eram imutáveis, coisas, opiniões nossas que nós éramos tão sinceros. A gente olhava de repente para alguns desfiles de moda em Paris, olhávamos para alguns carros na revista Quatro Rodas antiga e dizíamos assim: nossa, que negócio de mau gosto, e aquilo virou seu desejo de consumo. Vejam quantas incertezas. Como sobreviver nesse mundo de incertezas? Aonde a gente pode se agarrar? Então nós temos a nossa fé para nos agarrarmos. Hoje revivemos um rito de quase arredondando 2000 anos atrás. Temos certezas daquilo que não muda. A afirmação de Jesus é que as minhas palavras duram para sempre. As palavras que nós encontramos para solidificar a nossa fé dão conta que inclusive um tio ou uma vírgula dessa palavra não pode ser mudada sob pena de castigo para aquele que assim fizer. Nós temos algumas certezas. Temos certezas que são autodedutíveis, temos certezas inclusive que são agradáveis, como por exemplo, que todos nós precisamos de alguém. Já cantou o poeta: fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. A gente precisa de gente para estar do nosso lado, a gente se completa com gente. Deus, já na idealização, já falou: não é bom que o homem esteja só, precisa ter iguais para conversar, para trocar experiências, para crescer. Algumas certezas a gente tem certeza que a gente precisa de gente para conviver e para a gente se tornar mais gente, né? Para a gente se aperfeiçoar, porque afinal de contas, gente que é bom, e que faz a gente ser mais feliz e que nos alegra, é gente também que torra a nossa paciência e exige da gente, né? Jean-Paul Sartre falou: o inferno são os outros, mas o céu são os outros também, né? A gente tem gente difícil, mas tem gente boa, e assim a gente, que também é gente difícil, por conviver com gente que tem paciência com a gente melhora. Temos algumas certezas. Temos certezas que a gente não gosta muito de pensar. Uma delas, por exemplo, é que a gente vai morrer. Daqui mais alguns anos, 100 anos talvez, 120, vai. Todo mundo que está aqui não estará mais nesse planeta. É uma certeza que a gente tem. Não é boa, a gente não gosta de falar sobre isso, né? Ontem mesmo conversávamos sobre a necessidade de ensinar os irmãos da terceira idade a fazerem o seu testamento, para facilitar as coisas, para não ter briga na família, para ficar mais barato, porque um testamento é uma fração, talvez aí 20% do valor do empresário. Então, mas se eventualmente no almoço de Natal eu faço essa proposta para o meu pai falou: ei, que isso? Está me gorando? Está querendo que eu morro? Então são assuntos que, apesar de serem certezas, a gente não quer muito mexer com essas coisas. Mas entre a maior de todas as certezas, que ainda que a pessoa seja ateu, alguém já disse que não existe ateu quando o avião está passando por uma turbulência, né? Todo mundo vai gritar: meu Deus, e de alguma maneira a gente se apega a alguma coisa. A gente tem algumas certezas que nos são inatas. Temos a certeza, por exemplo,
de que a nossa vida não acaba aqui. Nós temos essa expectativa de alguma forma, ainda que a gente use de metáforas, ainda que a gente use figuras de linguagem, ainda que a gente até fique um pouquinho infantilizado e diga, o vovô virou uma estrelinha, a gente sabe que nossa vida não acaba aqui, que existe uma extensão da nossa vida. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem algumas missões para cumprir aqui, alguns papéis para exercer e, de alguma maneira, ao longo da nossa jornada, a vida vai ganhando sentido. A gente tem a certeza de que existe uma força maior do que nós. E se a gente fosse procurar Deus no tempo, no espaço, a gente não conseguiria achar naturalmente, porque Ele está fora do tempo e do espaço, por ser eterno. A gente pode dar nomes diferentes, uma força maior, Alá, uma energia, eu não sei que nome você fala, se você foi jovem na década de 80, seguindo a Xuxa, você pode até falar o cara lá de cima. A gente tem esse instinto para quando as coisas apertam, a gente clamar para algo externo a nós, para resolver a nossa questão. E o nosso assunto dessa manhã está no livro de Atos, no capítulo número 2. Começando a leitura no versículo número 36. Para que nessa época de incertezas, a gente possa se agarrar a uma certeza. Uma certeza que é que esse Deus, que nos é instintivo, que na hora que as coisas apertam nós apelamos a Ele, que na hora que as coisas ficam confusas, que a ignorância do homem se manifesta, a gente questiona Ele. Se Deus existe, por que Ele permite essas coisas? Talvez você deva ter feito essa pergunta. E aí, intuitivamente, você está falando que tem alguém para ser questionado. Essas certezas, então, nos levam a esse Deus que eu quero apresentar para você hoje como um Deus pessoal, preocupado com você. E que nesse gesto feito pelos nossos irmãos, nós temos algumas certezas para nos agarrarmos. A leitura do texto bíblico começa dizendo assim: portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração daqueles que ouviam. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, depois de ouvirem todo o discurso de Pedro falando do amor de Deus, do cuidado de Deus e da intervenção de Deus na história, e como Jesus veio para morrer no nosso lugar e nos substituir, só restou a eles fazerem uma pergunta, que está no versículo número 37. Irmãos, o que nós devemos fazer diante disso que vocês pregaram? E o versículo 38 diz: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então vocês receberão esse presente que é o Espírito Santo de Deus. Essa promessa é para vocês, para todos os seus filhos e para aqueles que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. E de acordo com a tradução que você está lendo, salve-se desta geração perversa. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vejam então quantas certezas nós temos neste texto e quantas coisas boas para nós nos agarrarmos e nos fortalecermos em nossas certezas também. Afinal de contas, o que nos adoece, nos entristece e nos deixa de alguma maneira abatidos e faz mal para a nossa saúde emocional são incertezas. Por causa da incerteza, a gente fica com ansiedade. Por causa da incerteza, a gente tem medo. Por causa da incerteza, a gente perde o sono. Imagine você, essa madrugada eu estava dormindo tranquilamente, de repente uma luz de celular acende, ilumina o meu rosto, eu levanto assustado e o Nicolas fala: pai, tem um barulho no quintal, entraram no quintal. E eu falei: Nicolas, eu não posso fazer nada. Eu não tenho uma arma, e se tivesse eu não teria coragem de usar. Mas nós levantamos, fomos, acendemos a luz, fizemos uma movimentação e não era nada, talvez alguém voltando de uma festa, alguma coisa assim.
Mas depois eu não conseguia dormir, né, irmãos? Falei, tenho que trancar minha bicicleta. Mas e se eu sair lá e o cara está lá escondido? As incertezas fazem com que a gente tenha essa insegurança, esse medo, e a gente fique inquieto. Por isso ter certezas é bom. Se ter certezas no mundo físico, protegendo seu patrimônio, é bom. Se ter certezas profissionalmente, que você está investindo na sua carreira e não está perdendo tempo, é bom. Se ter certezas emocionalmente, que você escolheu a pessoa certa para casar, é bom. Ter certezas espirituais são fundamentais. Ter certeza para onde você vai quando você morrer, é alguma coisa que faz toda a diferença. Afinal de contas, você não terá outra alternativa. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, de repente a gente pode estar até errado, de repente a Bíblia pode até estar errada. Se eu tiver errado e se a Bíblia estiver errada, eu tenho uma segunda chance, eu não perco nada. Mas se a Bíblia estiver certa, que tem só uma chance, e eu não escutar ela, eu estou perdido, porque aí não tem outra alternativa. Certezas são importantes, e por causa disso, então, nesse discurso de alguém que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus e testemunhou que Jesus é Deus, e que nos salvou, e que mudou a nossa situação, e que nos inaugura uma nova esperança, temos essas três realidades. A primeira delas, ele declara com todas as letras, é uma verdade que nos leva a ter certezas. O texto mesmo diz, saibam com toda certeza. Saibam de maneira indubitável, vocês que seguiram toda a história de um Deus que fez intervenções, que livrou da escravidão, que mudou o sistema econômico, que fez todo um olhar para que o seu povo fosse protegido, diferenciado, prosperasse. Saibam com certeza que tudo isso que Deus fez ao longo da história, e que você lê nas páginas da Bíblia no Antigo Testamento, nossa regra de fé e prática, foi para apontar para uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus. Saibam com toda certeza, este Jesus que vocês crucificaram, disse Pedro para os judeus, Deus fez dele o Senhor, testemunhou que ele é diferente, ressuscitou ele dentre os mortos e fez com que ele experimentasse uma nova modalidade de vida e fosse o primeiro a viver uma nova vida que está prometida para todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que nele creem têm vida eterna. Essa certeza é que existe um Deus pessoal. Um Deus pessoal que fala com você. Um Deus pessoal que se importa com a sua vida. Um Deus pessoal pelo qual você precisa se decidir, ao qual você deve se abraçar. O pai não pode decidir pelo filho, a esposa não pode decidir pelo marido, a mãe não pode decidir pelos filhos, e os filhos, ainda que vejam os pais idosos e fiquem muito preocupados com eles, não podem se decidir pelos pais. A decisão é pessoal, intransferível e feita aqui. Por isso que a Bíblia diz, se hoje, pois, ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações, porque hoje é dia de decisão, é dia de oportunidade, é dia de mentes abertas e de entendimentos. Então quer dizer que este Deus se interessa por mim? Que essa força cósmica com quem eu falo, ela tem características pessoais, e os atributos, as qualidades dela se espelham nos seres humanos, como amor, bondade, justiça, paz, misericórdia. Quer dizer que é isso que eu chamo de força cósmica, isso que eu chamo de energia, é pessoal, se importa com você, e de tanta pessoalidade fez com que o seu filho se materializasse, encarnasse, sentisse as nossas dores, conhecesse os nossos processos, ilusões e desilusões, angústias, tristezas, humilhações e toda a sorte de sentimentos humanos. Este Deus pessoal, na pessoa do seu Filho Jesus, continua chamando pessoas para integrarem a família dele. Por isso, na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos, pois, quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Antes, somos meras criaturas, mas recebendo a Jesus, passamos a integrar a família de Deus. Ele é pessoal, tenha uma relação pessoal com Deus através de Cristo Jesus.
Entenda essa realidade, porque ela é uma certeza. Se você começar a falar com Ele nas suas palavras, do seu jeito, nas suas orações, sem palavras rebuscadas, sem frases pomposas, sem tempos verbais que a gente não usa no dia a dia, amantíssimo, excel. Não, não, na sua simplicidade. Comece a falar com Ele no silêncio do seu quarto. Fale com seu pai que está em secreto e você descobrirá respostas, e você, em pouco tempo, estará testemunhando como as pessoas hoje testemunharam. Jesus está vivo. Ele fala comigo, nele eu tenho viva esperança e com ele irei para o céu. Se a primeira certeza é que ele é pessoal, a segunda certeza é que existe um grau de cavalheirismo, existe um grau, melhor dizendo, um grau de responsabilidade para aqueles aos quais Deus fala. Não existe uma intervenção divina que não pressuponha uma ação, um posicionamento humano. O poder é dele, a ação é sua. A grandeza é dele, a iniciativa é sua. As respostas são dele, mas a pergunta é sua. Por isso, por favor, não caia na tolice de buscar um Deus que entra na sua vida sem que você o convide, sem que você responda àquilo que ele te fala. Seria muito infantil da sua parte, isso é de quem espera um super-herói ou qualquer tipo de superstição. Não, não, a Bíblia nos chama de cooperadores. Nós, então, o prefixo co, aquele que faz junto. Nós operamos juntos a Deus. Por isso que os milagres, eles sempre estão envoltos em atitudes, iniciativas, ações. Por isso que a salvação, que só um Deus poderoso tem condições de nos salvar dos nossos pecados, está condicionada à nossa resposta ao amor de Deus. Existe uma necessidade de reciprocidade, de correspondência. Ele fala, você responde. Ele fala, você despreza. Os resultados não serão os mesmos. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. E quando aqueles homens ouvem esta mensagem do amor de Deus e sentem-se desafiados, as suas entranhas se movem, eles falam, eu preciso fazer alguma coisa. O que nós temos que fazer? Perguntam eles ao orador daquela oportunidade. E Pedro responde, vocês devem se arrepender. A entrada para o cristianismo não é uma entrada interesseira, baseada no utilitarismo, uma busca de alguém que quer resolver os problemas da vida, seja em qual dimensão for. Não, não. Algumas pessoas sim vão para a igreja querendo um milagre, querendo ficar rica, fazem campanhas, fazem algum tipo de doação, querendo algo em troca. Não, as doações que nós fazemos aqui é porque esta igreja ela é autossustentável, ou seja, não existe algo fora, uma presidência fora, um Vaticano fora que mande verba para nós. Nós somos um condomínio aqui que nós pagamos nossas contas. Não fazemos isso em troca, em hipótese alguma. Assim, essa nossa ação em direção a Deus não é uma ação interesseira, não é uma ação que visa ter algum tipo de lucro, seja ele qual for. A nossa ação em direção a Deus é a ação de quem reconhece a sua própria condição. E se Sócrates, 5 séculos antes de Jesus, falou, conhece-te a ti mesmo, quem encontra Jesus deu um grande passo na direção que o sábio propôs. Ele se reconhece como um pecador, como alguém necessitado da intervenção divina, da graça divina, desse favor que Deus faz para os homens sem que os homens mereçam. O apóstolo Paulo, que dá nome ao nosso estado, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. Então, Deus tem uma ação em nossa direção e nós respondemos essa ação, arrependendo-nos do nosso pecado, nos entregando a Ele. E é claro, conforme foi feito hoje, aquele que crê, tiver os seus pecados perdoados, dá um sinal público através do batismo, sendo batizados em nome do Pai, que nos ama e que nos criou, do Filho e do Espírito Santo, que permanece conosco como nosso Consolador. Em último lugar, a certeza que nós temos
deste Deus pessoal que nos ama, que nos alcança e que nos chama, de que esse chamado exige uma resposta, é a certeza de que uma vez respondendo ao chamado dele, estamos seguros. O mundo é um mundo de insegurança. As guerras, elas fazem parte daquilo que faz o mundo girar. Se você ler um pouco das matérias econômicas, você vai descobrir que o mundo está numa crise, existe uma reorganização do fluxo financeiro no mundo, deslocamento, China, Rússia, o crescimento dos BRICS, tudo isso, mas uma coisa que você vai perceber, e que pouca gente diz, é que em meio às crises que se tem na indústria automobilística, na indústria alimentícia, em todos os segmentos, em meio às crises que as nações têm com seus endividamentos, a indústria bélica nunca tem crise. Guerras fazem o dinheiro girar. O que isso significa? Significa que uma força por trás da nossa força, uma força por trás daquilo que nós entendemos, ganha muito quando o mundo tem caos. Quando as pessoas têm fome, ganha muito quando existe desigualdade social. Por isso, o nosso autor chama essa geração de geração perversa. Se nossos corações estiverem só nas coisas daqui, se nossas conquistas se limitarem às conquistas daqui, nós seremos vítimas dessa geração perversa. Se nossa confiança estiver só nos governos daqui, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, nós estamos nos agarrando em algo muito móvel. É como as pessoas diziam, um prego na polenta. Sabe um prego na polenta? Você se agarrar em algo que está na areia. Jesus, conversando com os discípulos, advertiu a eles e disse: olha, vocês precisam firmar os seus alicerces na rocha. Porque existem alguns que estão firmando os alicerces na areia, e quando vier o vento, a tempestade, a casa vai cair. A certeza que nós temos é que aqueles que ouvirem essa advertência, entenderem que a insistência de Pedro e a insistência desse velho pastor que fala com vocês nesta manhã é por amor, por querer ver você salvo, enfrentando essa vida com coragem, com disposição, com intervenção de Deus, sim. Mas sabendo que tem dificuldade, sim, porque este Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas não se desesperando, sim, porque em meio às aflições, por estarmos segurando a mão de Deus, temos saídas e temos alternativas. Mas acima de tudo, por mais próspero que sejamos, por mais progressos que experimentemos, por mais graduações que tenhamos ou que nossos filhos venham ter como extensão da nossa realização, tudo isso é passageiro. Existe algo eterno que permite que a gente tenha a alegria de enfrentar essa vida com coragem, e com mais coragem ainda enfrentar a morte, quando a morte chegar, quando os nossos olhos estiverem próximos a se fechar para essa vida, com dignidade dizer: estou indo ao encontro do meu Salvador. Se nós esperamos Jesus somente para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Eu gosto de viver, curto viver é bom, mas também curto morrer, porque vou encontrar o meu mestre, e estarei num lugar onde não há choro, tristeza e dor, onde a minha salvação está reservada, onde as doces palavras de Cristo Jesus, no Evangelho de João, capítulo número 14, na casa do Pai há muitas moradas, eu tenho um lugar preparado para você, são verdades da minha vida que me alegram, e que alegram muitos que estão aqui. Eu quero muito que alegre você, nesta oportunidade. A igreja é um lugar de bênção, de oração, de vida e de saúde. Em hipótese alguma, falarei alguma coisa que induza você a pensar que estou jogando uma praga ou qualquer coisa nesse sentido. Não, eu estou falando de estatística do mundo da medicina. Aumentam as doenças, mutações virais são uma realidade, o índice de câncer torna-se cada vez mais alarmante no mundo todo. De uma maneira ou de outra, seja em ditosa velhice, no passar dos anos, seja num acidente de trânsito, seja por uma enfermidade, nós vamos morrer. Como será
Quando seus olhos fecharem-se para essa vida, existe uma certeza. A certeza é que em Cristo Jesus há salvação. E Ele está aqui, nesta manhã, para te salvar. O mundo é de incertezas, é de inseguranças, de medos e de temores. Mas a fé, como componente da felicidade, que alegra os dias, e como componente humano, fator antropológico, que diferencia o homem dos outros animais. O homem tem condições de ter fé, de se agarrar na fé e de viver muito mais. Nesta manhã, que seja um tempo rico para você, um tempo em que você descubra que pode ter certeza sim, e que entre as certezas, a mais espetacular de todas, é que Deus ama o homem, está interessado na sua vida, na sua salvação, e tem um novo caminho para você e uma nova natureza para te dar. O batismo dos nossos irmãos serviu nesta manhã como sinal de novas certezas. Que este novo ano venha para você cheio de novas certezas, que você não caia na bobagem de achar que tudo que você sabe é tudo que existe. Não, todos nós estamos numa jornada de descobertas, e eu estou muito ansioso para descobrir novas coisas esse ano. Estou muito ansioso para fazer novas amizades esse ano. Espero que a sua seja uma delas. Estou muito ansioso para saber o que Deus tem de novo preparado para mim. Que você queira também viver novas certezas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, quero muito orar por você.